Nós vamos estar meditando aqui hoje em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, o verso 25 diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Paulo e Silas foram presos porque eles haviam incomodado um lugarejo, onde havia ali naquele lugar uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E todos os dias aquela mulher, quando eles estavam ali reunidos, Paulo e Silas pregando o evangelho naquele lugar, diz que aquela jovem vinha atrás deles e ela dizia que aqueles homens anunciavam o caminho da salvação e que eram servos do Deus Altíssimo. Mas havia algo naquela jovem que incomodava Paulo, porque Paulo tinha o Espírito de Deus e ele sabia que aquele Espírito que estava nela não professava a mesma fé que ele, não professava a mesma fé que ele e Silas. E por isso, uma certa ocasião, quando aquela jovem estava ali falando, diz que Paulo, no verso 18 diz: e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Havia um espírito imundo naquela jovem, havia um espírito de adivinhação. E Paulo, com discernimento de Deus, entendeu que aquele espírito não era de Deus e repreendeu. Só que aquela jovem, aquele espírito de adivinhação, dava lucro para os seus senhores, aos senhores daquela jovem. E por isso mandaram que prendesse Paulo e Silas, porque eles estavam incomodando aquele lugar. A sua fala, os seus feitos, as suas ações estavam incomodando, e por isso eles foram lançados na prisão. E diz que eles foram lançados no cárcere interior e foram seguros nos seus pés no tronco. Prenderam os pés daqueles servos de Deus no tronco. Mas aí a parte mais linda da história, dessa narração, vai se dar no verso 25, que diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Parte A do versículo, nós vamos ler de novo. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E o verso 26 vai dizer: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. E eu não vou me ater aqui a respeito dos presos, do que aconteceu na história a seguir, mas aqui eu quero estar refletindo com você no poder da oração, no poder do louvor. Paulo e Silas não estavam trabalhando para eles mesmos, eles estavam trabalhando para o Senhor. Eles estavam pregando o evangelho, porque eles haviam entendido o chamado de Deus na vida deles, a ordem de Deus de passar a Macedônia para falar
com o povo a respeito da salvação. Ele, Senhor, os levara naquele lugar para pregar na Macedônia e em Filipos, e ali o Senhor queria fazer uma grande obra, e coisas às vezes que o Senhor está libertando, está fazendo grandes coisas. Muitas vezes alguém que não tem o Espírito de Deus vai se sentir incomodado, como foi no caso daqueles homens que se sentiram incomodados e mandaram Paulo e Silas para a prisão. Na prisão, no cárcere interior, prenderam os seus pés no tronco. Mas vai dizer a palavra de Deus no verso 25 que aqueles homens à meia-noite, perto da meia-noite, eles começam a orar e louvar ao Senhor. E quando aqueles homens começam a orar e a cantar, diz que as estruturas dos alicerces do cárcere se moveram. Houve um grande terremoto naquele lugar. E nessa manhã eu quero te incentivar a orar, a louvar o Senhor, mesmo que seja noite na sua vida, mesmo que seja quase a meia-noite, mesmo que você esteja preso numa situação, mesmo que seus pés estejam nesse dia presos no tronco da depressão, no tronco da ansiedade, no tronco dos problemas impossíveis, no tronco onde seus pés estão presos na sua finança que tem te perturbado, que tem vencido essa situação, porque você está preso a ela e não consegue se soltar. Mas em nome de Jesus eu quero falar nesse dia, comece a louvar e a orar, porque os cárceres vão se mover, as prisões vão ser abertas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Comece a louvar, comece a orar, porque vai vir um terremoto e os alicerces dessa prisão vão ser balançados. As estruturas desse alicerce, desta prisão, vão se mover e você vai ter os pés livres, não somente seus pés, porque todas as prisões vão ser abertas nesse dia. Quando você começar a orar, quando você começar a louvar o nome do Senhor, vai acontecer um terremoto. Paulo e Silas sabiam em quem eles criam, eles sabiam para quem eles trabalhavam, porque eles se moviam para pregar o evangelho. Eles não estavam ali por suas próprias causas, não. Eles estavam ali porque eles haviam entendido uma missão que o Senhor lhes havia dado e foram lançados naquela prisão, lançados naquele cárcere. Mas diz que quando eles começam a louvar, quando eles começam a orar, os cárceres são abertos. Oh, aleluia! Os cárceres vão ser abertos, as estruturas da prisão vão se mover. Quando você começar a louvar ao Senhor, quando você começar a orar, buscar a face do Senhor. Nós sabemos que houve coragem em Paulo, porque ele mexeu com uma causa naquele lugar que dava lucro. E quantas vezes a nossa fala é para repreender aquilo que não provém de Deus, e começamos a incomodar os que não têm o Espírito de Deus e que não entendem a mensagem do Evangelho, e que as pessoas precisam ser livres do pecado, ser livres dos espíritos imundos. E Paulo entendeu isso e libertou aquela jovem daquela algema, e por isso pagou um alto preço. Mas eles não desistiram dentro da prisão, eles não pararam dentro da prisão, eles não pararam mesmo com os pés presos no cárcere, mas eles foram buscar o Deus que tinha os chamado. Mas eles começaram a
louvar o Senhor, a qual os havia comissionado. Eu não sei em qual missão você está, mas todos nós estamos numa missão, a missão de pregar o evangelho a toda a criatura, a missão de levarmos as boas novas às pessoas, aos de dentro e os de fora, aos de perto e aos de longe. E muitas vezes você não tem sido compreendido e tem tentado prender os teus pés, mas eu venho aqui nesse dia em nome de Jesus para te dizer: não temas, não temas, porque o Senhor é contigo. Mesmo que você seja lançado nessa prisão, que tentem prender os teus pés, eu quero te dizer: não desista, porque mesmo com dores Paulo e Silas cantavam, porque mesmo açoitados Paulo e Silas não pararam de orar e cantar quase à meia-noite. Houve um terremoto, as estruturas foram abaladas naquele cárcere e todas as prisões se moveram e eles foram soltos. Houve ali um milagre, houve ali algo sobrenatural, porque eles oraram, e louvaram o nome do Senhor. Há um poder no louvor na sua boca, na minha boca. Há um poder na oração feita ao Deus Altíssimo, aquele que tudo pode e que tudo faz. E é nesse nome que nós estamos garantidos. Estamos garantidos na nossa própria força, na nossa própria condição humana, mas nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos em quem nós temos crido, e por isso nós vamos seguindo, mesmo no tempo de dificuldades, adorando, louvando o nome do Senhor e orando, como fez Paulo e Silas, porque quase à meia-noite, quem sabe você está no meio dessa noite entristecido. Noite fala de problema, fala de dificuldade, fala de trevas, mas nós temos o Espírito da luz. Louve ao Senhor, ore a Ele, porque os cárceres vão se mover, as portas do cárcere vão ser abertas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que o Senhor te abençoe, fique na paz do Senhor, se alimente da palavra, ela é a nossa fonte de vida. Um abraço, fica na paz.